O Tribunal de Contas da União acredita que o governo Lula vai fechar este ano com um rombo de mais de 55 bilhões de reais nas contas públicas. De acordo com o relatório do TCU, as receitas previstas pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento estão superestimadas. A Corte afirma que a projeção de receita líquida de 19,2% do Produto Interno Bruto é excessivamente otimista e difícil de ser atingida, considerando o padrão médio dos últimos anos. Além disso, para o TCU, o cálculo das novas receitas gera dúvidas quanto à real capacidade arrecadatória. No relatório, que elenca algumas das medidas do pacote econômico do ministro Fernando Haddad, o TCU aponta a falta de clareza do governo para o cumprimento da meta fiscal. Abre aspas. O governo estima aumentar a arrecadação em 2024 por meio de diversas medidas cujas consequências ainda não são muito claras ou previsíveis, tais como a reoneração da folha de pagamento, a tributação de offshores, o fim da dedução tributária de juros sobre capital próprio, entre outras. Fecha aspas. Piotr, nem o TCU está acreditando aí nessa meta fiscal do governo. E o ministro Luiz Roberto Barroso está na Suíça elogiando a gestão econômica do país. Sabe qual é o mote do TCU, do Tribunal de Contas da União? Ele ainda acredita na Constituição, que há uma separação dos poderes. Então, estimativa de receita, quando você ainda precisa passar determinada medida pelo Congresso Nacional, pode ser que o que você acha que vai conseguir, o Congresso pode dizer não, porque o Congresso tem autonomia para dizer não a uma ideia do Executivo. Isso é simples, isso é da lógica da separação dos poderes. Mas vamos lá. Para se ter uma ideia do tamanho da lambança, recentemente, acho que no final de dezembro, o ministro Fernando Haddad, em relação a essa questão da desoneração, para tentar convencer o Congresso, falou que as perdas poderiam chegar a 25 bilhões de reais. Depois ele baixou para 18,4, depois voltou a falar em 25, depois baixou para 16 bilhões agora recentemente. Não apresentou nenhuma planilha durante esse tempo. Quer dizer, nem o governo, no caso o Ministério da Fazenda, sabe exatamente o real impacto. Então ele negocia com o Congresso uma volta à reoneração, porque isso já foi decidido pelo Congresso Nacional, derrubou inclusive os vetos do presidente. O Congresso se manifestou 2 vezes sobre esse assunto. Deixou claro qual é a posição. Veio essa medida provisória, uma medida provisória envergonhada, porque só passa a valer no 1º de abril, o que é também uma coisa estranha. Mas vamos lá. O que o TCU fez, porque é o Tribunal de Contas da União, foi fazer conta. E, claro, comparou a média de crescimento de arrecadação em relação ao PIB dos outros anos. O TCU tem que pegar coisas factíveis. O ministro pode dizer, no caso o Haddad, dizer que vamos arrecadar tanto, a expectativa é essa. Bom, isso ele pode dizer. Mas o Tribunal de Contas tem que se ater a fatos. Aí ele busca a média de arrecadação, inclusive em anos onde houve crescimento maior da economia. E percebe que não dá para conseguir tudo aquilo por 2 razões. Pelo histórico e porque boa parte dessas receitas depende do Congresso Nacional, da aprovação do Congresso Nacional. Acreditando na democracia, na separação dos poderes, na Constituição, o TCU vai lá e diz exatamente isso. Há dúvidas quanto à real capacidade arrecadatória dessas novas medidas. Sem contar que há um drama fiscal no país. E o drama fiscal é que o ano passado já fechou em 233, segundo uma estimativa da Instituição Fiscal Independente do Senado, 233 bilhões de reais. E ele não está acreditando na possibilidade desse equilíbrio fiscal, ou seja, do déficit zero agora, em 2024. Ele está calculando que haverá um déficit de pouco mais de 50 bilhões de reais. Ou seja, o governo não faz conta, não apresenta estimativas, não mostra planilhas, ou demonstra claramente que não entende que o que ele acha que vai arrecadar depende de uma série de questões, entre as quais, só para ser muito rápido aqui, é que se você vai arrecadar dinheiro com novas medidas, em algum momento você precisa de crescimento econômico. O crescimento econômico deste ano, 2024, tende a ser menor do que foi no ano passado. Ou seja, e com um governo cada vez mais intervencionista na economia, o que se chama de asfixiamento da economia, né? Você asfixia com elevação de arrecadação tributária. Com isso, você não tem o que se chama de a melhor arrecadação tributária mais sustentável, que é com crescimento econômico.